A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo guarde os nossos corações das corrupções do mundo. Hoje vamos meditar na Palavra de Deus e nós vamos aprender a verdade sobre o casamento de acordo com a Palavra de Deus, o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. E nós vamos começar falando acerca de o casamento civil. Foi instituído no Brasil em 24 de 1 de 1890, no decreto número 181, promulgado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E o casamento religioso foi instituído no Brasil durante o período colonial, quando o país era uma colônia portuguesa. A Igreja Católica foi a principal instituição religiosa no Brasil durante este período, e o casamento religioso era realizado de acordo com os rituais e tradições católicos. A primeira lei que regulamentou o casamento religioso no Brasil foi a Lei de 11 de 8 de 1579, promulgada pelo rei Dom Sebastião de Portugal, que determinou que o casamento deveria ser realizado pela Igreja Católica. A necessidade de casar-se no civil e no religioso é uma questão legal e social estabelecida pelas leis humanas e não é um requisito bíblico para a salvação e a vida eterna. A Bíblia não menciona a necessidade de casar-se no civil e no religioso para alcançar a salvação e a vida eterna. Se fosse assim, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, todos lá do Antigo Testamento morreram tudo sem salvação, porque não casaram no civil nem no religioso. Todos nós sabemos que eles encontraram as suas varoas e casaram com ela no Senhor. O casamento, na perspectiva bíblica, é uma união sagrada entre um homem e uma mulher, estabelecida por Deus, como nós podemos ler em Gênesis 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus mudou? Deus tem um coração ontem, um coração hoje, uma amanhã? Só Jesus. Precisamos aprender a estudar a Bíblia, examinar as Escrituras para se libertar das doutrinas de homens. Jesus também falou acerca desse assunto. Mateus 19, nós vamos ler do 3 ao 9. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne, como nós acabamos de ler em Gênesis. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhes eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Isso aqui é outro problema gravíssimo. Se você se separar do seu marido, se o marido se separar da esposa por briga,
ou por qualquer outro motivo que não seja prostituição e casar com outra, os dois casam em adultério. A palavra aqui é bem clara. A Bíblia enfatiza a importância da fidelidade, do amor e do respeito mútuo no casamento. Podemos ler em Efésios 5. Eu vou ler tudo, do 22 ao 33, para deixar bem claro. Vocês ficam debaixo de doutrinas de homens corruptos de entendimento, tem que se apartar dos tais, aprender a examinar as escrituras, para poder fazer as coisas de acordo com os mandamentos de Deus. Então está escrito lá, ó: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Amará o seu próximo como a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne, como nós lemos em Gênesis e acabamos de ler em Mateus. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Está escrito. Não estamos inventando palavra. Os homens inventaram palavra para vocês. Nós não, estamos lendo aqui na Bíblia. Mas não estabelece requisitos legais ou cerimoniais para casamento. Quem criou essas coisas foi o homem, e quando vocês fazem de acordo com as leis e mandamentos dos homens, vocês entram em desobediência às leis de Deus. Podemos ler aqui em Isaías 29, eu vou ler só o versículo 13. Porque o Senhor disse: hoje que este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios, me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em quem foi instruídos. É assim que toda a igreja vive hoje nos quatro cantos da terra. Nós vamos ler aqui em Mateus 15, 8 e 9, que Jesus fala a mesma coisa. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, isso aqui é tudo doutrina de homem. Deus não mandou ninguém casar no civil e nem no religioso para alcançar a salvação. A salvação é um dom de Deus concedido através da fé em Jesus Cristo e não depende de rituais ou cerimoniais humanos. Também podemos ler lá em Lucas uma coisa muito importante. Nós vamos ler Lucas 20, 34 ao 36 para finalizar. E respondendo Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição.
Então, no início da criação, antes do pecado, não existia o casamento, porque Deus fez o homem e a mulher para adorá-lo. E quando nós estivermos lá no céu, na Cidade Santa, vai ser igual da mesma forma. Nós estaremos lá para adorar a Deus, não para casar e dar em casamento, etc, etc. Quem criou o casamento civil e religioso foi o homem. E eu ainda tenho que aturar as pessoas me falando: mas quando eu estou fazendo a Santa Ceia, o meu pastor me dá uvinha. Onde está escrito isso, gente? Como é que vocês conseguem aturar uma coisa dessa? Aparta-te desses malignos, esses homens corruptos de entendimento. Amém? Glória a Deus e aleluia. Amados irmãos e irmãs, precisamos aprender a examinar as Escrituras para poder se libertar dessas doutrinas de homens e assim alcançar a salvação e a vida eterna. Não esqueçam que a salvação e a vida eterna é individual. Amém? Glória a Deus e aleluia. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí no comentário e nós vamos tirar as vossas dúvidas. Pai eterno e soberano Deus, agradecemos por esse momento de estarmos aqui na Tua presença, meditando na Sua santa e gloriosa palavra, falando o que está escrito nela como o Senhor nos ensinou, sem inserir nada no nosso coração, mas como está escrito na Tua palavra. Se vocês gostaram dessa mensagem, dessa palavra, compartilhe, seja um multiplicador do Evangelho, para que as pessoas aprendam de forma como está escrito na Bíblia, como devemos casar no Senhor. Inscreva-se também no nosso canal, dá o seu like, coloque as suas mensagens de dúvidas, se gostaram, e glória a Deus e aleluia. Vamos fazer uma oração para finalizar. Pai eterno, soberano Deus, em santo nome de Jesus, te agradecemos por essa rica e poderosa oportunidade de estarmos aqui compartilhando o que o Senhor nos ensinou com os irmãos que vão ouvir essa mensagem até o fim. Que o Senhor possa abrir os corações e tirar todo o coração duro, toda a mente cauterizada, para que eles possam compreender e colocar em prática. E coloca no coração deles, Pai, para que eles possam aprender a examinar as Escrituras, para poderem ficar livres desses homens corruptos de entendimento, que colocam fardos pesados, que nem eles mesmos podem carregar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.